Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal, bem-vindos ao nosso seminário. Meu nome é Mauro Xavier e no seminário de hoje nós vamos trabalhar um tema um pouco diferente do que nós estamos acostumados. No seminário de hoje, ao invés de trabalhar o cérebro, nós vamos trabalhar com os testículos. E o que vai ser interessante? Nós vamos trabalhar aqui um receptor que está no cérebro, mas também está no testículo. Então, no seminário de hoje, a gente vai trabalhar um pouco a conexão que tem entre diferentes órgãos. Isso é bem interessante, por quê? Porque fármacos podem atuar em diferentes tecidos e ter diferentes efeitos. Na apresentação de hoje, nós teremos a Lênia. Lênia, tudo bem? Tudo bem. A apresentação está pronta? Tá sim. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Lênia, eu faço iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia e Neuroquímica. Hoje eu trouxe um artigo um pouco diferente, mas conectado com os assuntos que a gente trata no laboratório. E ele se intitula de O D-aspartato afeta o sinal extracelular do receptor de NMDA, regulado por via da quinase e regula positivamente a expressão do receptor andrógeno no testículo de ratos. Então, primeiramente, o D-aspartato, ele é um aminoácido endógeno e ele se encontra tipicamente na glândula pituitária e nos testículos. Ele está envolvido na regulação, na liberação e na síntese de testosterona, entre outros hormônios. E ele também, outros hormônios são o estradiol e o hormônio luteirizante. O receptor de NMDA, ele é um receptor glutamatérgico ionotrópico e ele é dividido em duas subunidades, a NMDA-R1 e a NMDA-R2, que esta é dividido entre A, B, C e D. Então, esse é um receptor muito importante que eles vão tratar no artigo. Outro assunto importante de se tratar aqui é a via de NMDA regulada com ERK. Então, ERK é um sinalizador, é uma proteína que sinaliza para a célula. Então, relacionando ela com o NMDA, quando o NMDA é ativado, ele gera um influxo de cálcio para dentro da célula, e esse influxo de cálcio regula positivamente a ERK1 e 2. E esta sinaliza para a célula para que ocorra transcrições. Então, nesses estudos, utilizaram ratos Whisters machos, que tinham um peso de 300 a 350 gramas. Foi dividido em dois grupos. O primeiro grupo foi tratado com D-aspartato a 20 milimols durante 15 dias, e o segundo grupo foi apenas água. Depois, o sangue foi coletado e o soro separado para a determinação do hormônio sexual. E os testículos foram dissecados para realizar imunohistoquímica e bioquímica. Então, os métodos utilizados. Para a determinação específica do D-aspartato, foi usado cromatografia líquida. Na imunohistoquímica, eles utilizaram esses anticorpos, o NR1, o PERK1 e 2. Eles também realizaram a RT-PCR para identificar os RNAs mensageiros que sintetizam a proteína de NMDA. Então, eles utilizaram esses primers para achar os seguintes RNAs. NR1, NR2A, NR2B, NR2C e NR2D. Foi feito o Western blot também e foram utilizados anticorpos para identificar as seguintes proteínas: o receptor de andrógeno, o receptor de estrogênio, o P450 aromatase, o PERK1 e o PERK2. E a ERK1 e a ERK2 e a beta-quitina como controle.
Os níveis de esteroides sexuais foram dosados no soro e no testículo e foram dosados a testosterona e a enzima 17-beta-estradiol, usando kits de imunissaio. Para análise estatística, eles utilizaram o ANOVA, o teste de Duncan e o teste T-Student. Agora aqui, nos resultados, analisando a captação do D-aspartato no testículo de rato e seu efeito no NMDA. Eles fizeram a dosagem de D-aspartato nos testículos e perceberam que nos animais controles teve um aumento significativo do D-aspartato entre 780 e 50 nanomols por grama de tecido, comparado com o controle, que teve 8 vezes menos de D-aspartato, entre 95 e 18 nanomols por grama de tecido. Então, sabendo dessa informação, eles fizeram uma comparação com os RNAs que transcrevem o NMDA. Então, na forma de NR1, houve um aumento dos tratados comparando com o controle. No NR2A, teve um aumento significativo também dos tratados comparando com o controle. Não houve a expressão de NR2B e nem NR2C. Já o NR2D manteve-se constante, o mesmo nível nos controles e no tratado. Eles fizeram imunolocalização de NR1 e ERK fosforilado 1 e 2 nos testículos. Então, nos testículos foram localizados, o NR1 foi localizado nas espermatogônias, que é aqui representado nas setas. E aqui o B, na figura B, é um controle positivo apenas. Então, na figura A, ele mostra a marcação do ERK fosforilado no interstício, mostrado nas setas. E ele também tem essa marcação nas espermatogônias, que estão mostradas nas pontas de seta. Na figura B, eles também marcaram o ERK fosforilado nos núcleos das espermatogônias, mostrado nas pontas de seta, e nas células mioides, mostradas nas setas. E o C é um controle negativo. Então, analisando o efeito da administração de D-aspartato na expressão de ERK1 e 2 nos testículos, eles fizeram um Western blot e comparando o ERK1 e 2 fosforilado nos animais tratados, teve um aumento significativo dessa marcação comparado com o controle. Já apenas a ERK1 e 2 não ativada não teve alteração. Aqui mostra que nos controles não teve diferença significativa na quantidade de ERK fosforilada de 1 e 2 entre os grupos, mas tem a diferença do D-aspartato e do controle na quantidade dessas proteínas. Eles fizeram a dosagem dos níveis de esteroides sexuais e acharam que o nível de testosterona no soro foi aumentado nos animais tratados com D-aspartato. Entretanto, o 17-beta-estradiol não teve alteração. Nos testículos, a testosterona também é encontrado alta nos animais administrado com D-aspartato, e o 17-beta-estradiol também não tem diferença significativa nos testículos. Então, o nível de esteroides sexuais é a expressão de seus receptores no testículo. Aqui, o receptor andrógeno, ele se encontra aumentado nos animais que foram tratados com D-aspartato. Então, apresenta um aumento significativo nos animais tratados. No receptor de hidrogênio, ao contrário do receptor andrógeno, ele se encontra diminuído nos animais tratados com D-aspartato.
Agora, analisando a P450, que é uma enzima que ela transforma a testosterona em 17-beta-estradiol. Ela também foi encontrada diminuída nos animais tratados com D-aspartato. Então, como conclusão desse artigo, conclui-se que o D-aspartato pode ser considerado como uma das substâncias endógenas que aumentam a síntese de testosterona e a expressão do seu receptor específico. Além disso, os resultados sugerem que a ação local de D-aspartato é provocada por meio da ativação de ERK dependente de NMDA. Muito obrigada. Lênia, muito obrigado pela apresentação. Esse artigo ele é bem interessante porque traz para a gente que receptores de NMDA estão presentes também em outros tecidos, né? Então, é interessante pensar que mesmo drogas que às vezes nós desenhamos para trabalhar no sistema nervoso central também podem atuar em outros órgãos. Lênia, o que você achou do artigo, minha cara? Eu achei muito interessante, um pouco diferente, né, do que a gente estuda, então eu tive um pouco de dificuldade de entender realmente a via, mas no que eu pesquisei, ela é muito similar de como acontece em outros órgãos, né, pelo que eu entendi. Então achei muito interessante, por isso ter um link entre o testículo e o cérebro. Então, assim, muito interessante pensar nisso. Eu particularmente acho que quando se trabalha com conexões entre o músculo e o cérebro, o testículo e o cérebro, o fígado e o cérebro, intestino e o cérebro, você vê que tudo está, na realidade, interconectado, né? Eu gostaria de voltar um pouco no trabalho, porque, assim, o que eu acho em relação à ideia do trabalho, eu acho interessante. Estudar e explorar esse receptor no testículo é algo interessante para você saber qual é o papel dele, né, nesse tecido. No entanto, o trabalho, eu acho que do ponto de vista farmacológico, ele peca em algumas coisas, né? Ele não traz, por exemplo, diferentes doses de D-aspartato, né, no animal. Então, assim, ele não fez um tratamento com diferentes doses. Então, não tem como a gente saber com qual dose, né, você tem um efeito que de fato modifica, né, os níveis de testosterona, a ativação dos receptores e quais níveis isso não acontece. Então, assim, o trabalho ele fica um pouco assim, nós usamos uma dose aqui, mas por que você escolheu essa dose? Qual que é o racional dessa dose? Né? Então, isso depõe contra, né, o trabalho. Outra coisa que eu também acho que é complicado nesse trabalho é o seguinte: ele fez análises de RNA mensageiro, né, de NR1, NR2A, B, C e D, certo? Isso é um acerto, ele pegar várias subunidades do receptor de NMDA, tudo bem? No entanto, fazer o PCR, nem tanto. Por quê? Porque uma vez que você analisa o PCR e você está analisando o RNA mensageiro, você está trabalhando com uma dimensão do trabalho, certo? Qual que é o problema? O problema é que o RNA mensageiro, uma vez que ele é transcrito, ele pode não ser traduzido nessas proteínas. Então não quer dizer que você, tendo um aumento de expressão do RNA mensageiro, você vai aumentar os níveis, né, a densidade desses receptores. Né? Então, é muito interessante fazer as diferentes unidades, mas faltou no trabalho apresentar a proteína, né? Nós sabemos que as proteínas são canais iônicos, que uma vez que eles são ativados, esses canais iônicos eles vão se abrir, permitindo influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio vai ativar uma série de vias, né? Inclusive a via de ERK. Isso é fato, tudo bem? Mas é importante você mostrar que a proteína está mais ou menos expressa, até analisar, por exemplo, o padrão de localização dela na célula se mudou, né? E também uma conexão, né, entre essas duas vias. Bruno, me lembra aqui, como é que a via de NMDA se conecta com a via de ERK?
Pela atividade do cálcio mesmo, professor, se eu me lembro bem. Você tem... Deixa eu lembrar aqui. É PI3K, KT mTOR modula ERK. E aí a ERK fica mais ativada quando tem atividade intracelular de cálcio. Pois é, mas mesmo PI3K depende de 3-fosfato-inositol, certo? Que normalmente é produzido por algum receptor metabotrópico, certo? Então, assim, apesar de você ter essa questão da entrada de cálcio, um fluxo de cálcio positivamente modular vários receptores, talvez essa via de ERK não fosse a mais interessante de você analisar. Talvez vias associadas à cascata do NMDA, receptores tipo cálcio-comodolina, né, via de cálcio-comodolina quinase, 2, 4, diferentes subtipos, que a gente não sabe se os subtipos do cérebro são diferentes do testículo, né? Acho que também valeriam a pena ser analisados, né? O que me chamou a atenção aqui foi que, diferentemente do cérebro, NR2A e NR2D estão mais presentes. Pelo menos assim, pelo PCR, né? Enquanto no cérebro, NR2A e B são muito presentes, no testículo a subunidade D está mais presente. Só que, de novo, isso aqui é o PCR, numa condição experimental. Agora, precisaria fazer a proteína, para você ver se ela está lá ou não, se ela está expressa ou não, né? Então, isso também é uma coisa que depois contra. Eu acho que o trabalho me traz muitos indícios, mas eu ainda acho que faltou um desenvolvimento melhor dele, sabe? Achei bem interessante que o D-aspartato aumente a testosterona, mas também fiquei aí pensando como que talvez isso aconteça. Rafaela, o que você acha? Gostou do trabalho? Eu gostei, sim, mas é o que você falou também. Eu achei assim que o trabalho ele traz mais indícios, né, do que conclusões, na verdade. Mas é muito interessante, os indícios para a gente são muito interessantes, né? Quando a gente pensa, né, da relação que existe, né, que a gente já sabe que existe, né, entre cérebro e testículo. Eu achei também que faltou alguma coisa, mas eu gostei do trabalho. Em relação às vias também, eu achei que ficou um pouco a desejar, né? Só vi o ERK. Então, eu achei que... Mas, assim, eu acho que são indícios legais, né? Eu acho que não é nada conclusivo, né? Que eles fizeram só foi a parte de avaliar RNA mensageiro, não foi? Que eles avaliaram. Então, até a gente sabe que até a proteína, né, pronta tem um caminho longo, né? Então a gente não sabe se realmente vai aumentar a proteína. Então achei que fez falta, né, fazer um DOT, não sei. Mas o trabalho é bastante interessante, Mauro. Eu gostei bastante do trabalho, assim, dá indícios legais, né? Mostra as subunidades que tem no testículo, achei isso bem legal. O trabalho traz, né, apesar de não ser, né, apesar de mostrar só o RNA ali, né, a expressão do RNA, mas eu achei interessante, são indícios bem legais. Esse trabalho é de quando? É de quando, Lênia? 2014. Ele é um pouco antigo. Uhum. A referência que Será que tem alguma coisa após esse trabalho, Mauro? 2014 para mim é ali, sabe? Para mim também. Para eles já não foi. Para eles não é. 2014 já é antigo. Tudo bem. Tá bom. Mas eu acho que o trabalho ele é mais associativo. Assim, é uma boa ideia. Ele fez uma série de associações, mas ele não desenvolveu o trabalho. E mais importante, ele não conectou as coisas. Então, você fica com... Nossa, mas que ideia interessante. E aí, na hora que você vai olhar... era um trabalho que valeria a pena ser refeito. Sabe? Você pegar com diferentes doses, testar com as proteínas e ir a fundo para ver se, de fato, né, o que está posto aqui condiz. E será que o grupo publicou alguma coisa após, Mauro?
Eu acho que não, porque eu já analisei, procurei, e eu acho que não publicaram. Mas, porque de parece fato... que faltou, né? Ou então parece que não colocaram nesse trabalho, que estava esperando para colocar em outro, alguma coisa. A gente fica esperando alguma coisa a mais no trabalho, né? Uma conclusão assim, mais certeira, né? Mas de fato, pelo menos nos atlas de bioquímica, o receptor de NMDA ele aparece que tem alguma expressão, que tem alguma presença no testículo. Isso é fato. Uhum. Agora, o quanto e qual a relevância também precisa ser investigado. E aí, Bruno, o que você achou? Você está muito intrigado, você está muito pensativo aí. Professor, foi muito interessante a coincidência que hoje eu estava estudando pelo Goodman e pelo Hangdale sobre demência vascular e doença de Alzheimer, né? Mas a minha dúvida que fica passando na minha cabeça é sobre os antagonistas de receptor de NMDA. A gente sabe, especificamente a memantina, né, que ela já é utilizada como um tratamento muito importante para essa doença de Alzheimer. E aí eu fico imaginando, será que tem alguma alteração que pode estar relacionada com o tratamento desse inibidor no testículo em correlação à produção da testosterona? Porque assim, a gente viu que a atividade de NMDA é importante para a produção de testosterona. Então, será que a gente não pode, de alguma forma, estar diminuindo o possível efeito neuroprotetor, que a gente já viu em vários artigos da testosterona com esse inibidor? Eu fiquei, sabe? O que eu posso te dizer é o seguinte, com base nesse artigo e em outros artigos que eu já li sobre a própria memantina. Então, com base nesse artigo, o que nós temos? Nós temos a análise do D-aspartato, que, em tese, ele atua como agonista do receptor de NMDA, certo? Então, quem seriam os agonistas? O glutamato, né? O aspartato, certo? Seriam agonistas, e nós teríamos coagonistas, a glicina, a deserina, tudo bem? Esse é o contexto que a gente tem hoje de agonistas e coagonistas do receptor de NMDA, que a gente vê aqui que está presente no testículo, o que é bem interessante, tá bom? Aí, qual é o outro player, né? O outro jogador seria a memantina. O que a memantina faz? Ela é um antagonista do receptor de NMDA. Só que os trabalhos apontam que ela tem uma certa seletividade pela subunidade NR2B, em detrimento a NR2A. Então, o efeito nootrópico da memantina, ela não teria um efeito neuroprotetor, porque ela não evita essa toxicidade, e nem a neurodegeneração. Ela teria um efeito nootrópico, ou seja, ela levaria uma melhora da memória. Por quê? Porque ao bloquear mais seletivamente a NR2B, ela evitaria, né, a informação chegando ali, que levaria ao LTD, que apaga novas memórias, e favoreceria a atividade de NR2A, que aumenta o LTP e produz novas memórias. Tudo bem? Então, pelo resultado, se a gente fosse analisar aqui pelo artigo, como no testículo não tem essa subunidade NR2B, supostamente, então a memantina não teria um impacto tão forte no testículo, supostamente. No entanto, como é que se descobre isso? Aplicando a memantina no animal e testando a testosterona. Não tem outra forma de descobrir, tem que fazer o experimento, né? A gente poderia ter algum tipo de evidência também com análise de testosterona em pacientes que já estão utilizando isso há um bom tempo, né? Apesar de que pode ter um viés que eles já estão com uma demência que pode causar algum tipo de disfunção na produção de testosterona como um todo, estão mais velhos e tudo mais, mas eu acho que seria interessante. Seria boas evidências. O problema que eu acho hoje em relação ao estudo do Alzheimer são dois vieses que a gente pode colocar. A primeira delas seria o viés da sobrevivência, certo? Que é o seguinte, quando você vai fazer uma análise de pessoas idosas, que o Alzheimer é uma doença da terceira idade, né, de pessoas idosas, certo? E a gente sabe que ao longo de um período grande de tempo, os homens vão morrendo, né, mais cedo que as mulheres. Então, quando você analisa a estatística,
né? Sempre aparece que as mulheres têm mais propensão à doença neurodegenerativa do que homens, tá bom? E muitas vezes se tenta correlacionar isso com hormônios sexuais. E sempre que eu vejo esses dados epidemiológicos, eu me pergunto, mas os homens não morreram antes? Certo? Assim, se você for pegar qualquer estudo demográfico do Brasil, você vai ver que a partir dos 60 anos de idade já começa a ficar significativo o número de mulheres ser maior do que o número de homens. Se você for analisar, por exemplo, a proporção de pessoas vacinadas hoje entre homens e mulheres, você vai ver que se vacinou muito mais mulheres do que homens. Aí você vai perguntar por quê? Porque tem mais mulheres mais velhas, idosas, do que homens mais velhos e idosos. Então a gente tem esse primeiro viés que a gente tem que pensar, que é refletir um pouco, quando vai fazer essa conexão entre os hormônios sexuais. Mas, em tese, a testosterona tem um efeito protetor, vamos colocar esse grande viés aí, certo? Para doenças neurodegenerativas. Algo em torno de 5 vezes de proteção. E aí você tem um outro viés, tá? Que é o viés da idade. Por quê? Porque a partir dos 40 anos de idade, a testosterona do homem começa a cair. Vai caindo. Certo? E aí, na hora que você vai analisar o paciente idoso, ele está com níveis muito baixos de testosterona. E esses níveis, para a idade dele, são normais. Então fica difícil você ter resolução no experimento, certo? Então você tem isso coloca uma dificuldade muito grande. Trabalhar com idosos é muito difícil, né? E eu colocaria esse um terceiro viés, que vem da gente, né? Que na hora que a gente vai trabalhar, fazer modelos de Alzheimer em laboratório, a gente acaba usando animais mais jovens, né? A gente não consegue usar os animais mais velhos. E aí a gente coloca um outro viés na pesquisa. Então, assim, é muito difícil, mas eu acho que o caminho é esse. A gente só ainda não acertou muito bem o passo, sabe? Mas a gente acho que a gente está na direção correta. Gustavo, você tem uma questão? Não tenho nenhuma pergunta específica, não. Os comentários que eu tenho, basicamente, vocês já fizeram. Eu acho que o artigo ele é bastante interessante, ele dá um indicativo legal para se iniciar esse estudo dessa via, né, e relacionar a testosterona com os receptores de NMDA, que agora a gente sabe que existem nos testículos, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que faltou mesmo algumas análises de blot, né? E não só do RNA mensageiro, assim como eles progrediram um pouco no estudo, né? A questão da dose também ela é interessante, porque eles testaram só uma dose e não sei qual o motivo da escolha dessa dose. Mas então, testar com doses diferentes, talvez mais para frente fazer também uma avaliação comportamental do animal. E as dosagens de testosterona ao longo do tempo também, né? Eu acho que tudo isso melhoraria o trabalho. Mas eu acho que é um indicativo bom para o que a gente está tentando ver também como pesquisa. E o que eu acho, sabe, que assim, só para finalizar, que foi uma coisa que me chamou a atenção, foi o seguinte: ele analisou que os receptores de NMDA estão presentes nas espermatogônias, que são responsáveis pela produção de espermatozoides. No entanto, a produção de testosterona é feita por outras células, que são as células de Leydig. É isso? É isso? Ok. Então, você tem duas células diferentes, só que o receptor, que foi o foco do estudo dele, está nas espermatogônias. E a testosterona está sendo produzida em outra célula. Logo, o mecanismo aqui é mais complexo do que esse trabalho nos leva a acreditar. Porque você tem aqui duas células envolvidas e não só uma. E é na conexão, é na sinalização entre as duas que vai acabar gerando uma modulação nessa produção de testosterona. Então, cabe analisar também esses dados com cuidado, tá bom? Então, assim, essa é a minha mensagem para hoje. Assim, é um artigo que teve uma grande ideia, certo? Bem interessante. No entanto, né, a execução não foi legal. E a gente tem que mais pegar essas lições, né, do que o trabalho trouxe e tentar depois conectar isso ou com outros trabalhos que foram publicados ou nós mesmos fazendo os experimentos no laboratório. Tudo bem? Então tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra de novo na próxima semana. Tudo bem?
Pessoal, muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, até mais.